do esposo. Abra a Bíblia de vocês em Efésios capítulo 2. Verso 19. Fui ao banheiro ali, o microfone começou a fazer um barulho estranho. Aí eu fiquei de lado, nossa, eu não, Deus, já pensei que era trombeta. E aí? Aí eu fiquei, deixa eu ver se alguém ficou mais. Aí eu vi um barulho de criança, eu falei, se as crianças não subiu, os velhos também não vai subir, né? Tá todo mundo aí. Acharam? Efésios capítulo 2, verso 19. Assim, que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas co-cidadãos com os santos e da família de Deus, e sois edificados sobre a fundação dos apóstolos e dos profetas, de que Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce, para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a habitação de Deus através do Espírito. Amém? Pai Santo, nós te glorificamos, nós te exaltamos. Você é amado, você é desejado nesse lugar. E nós te pedimos com toda a devoção e com toda a humildade que o Senhor fale conosco hoje. Que o Senhor ministre ao nosso espírito, ao nosso coração, à nossa mente, e nos edifica, Senhor, assim como temos sido edificados, Senhor, todas as vezes que nos reunimos aqui. Mas eu te peço, aumenta ainda mais isso, Senhor. Aumenta, Senhor, o nível da tua presença, Senhor. Aumenta o nível da tua revelação. Aumenta, Senhor, o nível, Senhor, da tua glória nesse lugar, Deus. Em nome de Jesus eu oro para que nenhum impedimento, Senhor, nada se fique, Senhor, de pé diante daquilo que o Senhor tem para fazer em nós, Deus. Então, Deus, eu te peço, em nós derruba todo falso evangelho, toda doutrina humana, toda estrutura de pecado que endurece o nosso coração, que cega o nosso entendimento, e que, Jesus, a luz do teu evangelho possa brilhar sobre nós essa noite mais uma vez. Em nome de Jesus, que a luz do teu evangelho brilhe sobre nós mais uma vez essa noite, Deus. Que nós possamos crescer, Senhor, na graça e no conhecimento. Crescer, Senhor, diante de ti, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Amém. Então, na semana passada, no sermão passado, nós vimos como Deus fez de dois povos um só povo e um só corpo. Nós vimos que antes de Cristo se manifestar, antes de Cristo vir, a humanidade era dividida em dois povos, entre os judeus, os descendentes de Abraão, e os gentios, que no caso são todos os outros povos que não são descendentes de Abraão e que não são descendentes da aliança, né? Então o mundo era dividido entre esses dois povos, e em Jesus esses dois povos, eles não somente foram reconciliados, mas desses dois povos Deus criou um novo tipo de povo, uma nova espécie de raça, né? Uma nova espécie de raça humana. Em Jesus esses povos, né, judeus e gentios, eles foram reconciliados. E aí, como eles foram reconciliados, você vai encontrar no YouTube da igreja, no sermão de número 6, e você pode assistir da sua casa, no seu celular, no seu smartphone, no seu computador, no seu tablet, na sua televisão, enfim, você pode assistir lá.
entra no YouTube da igreja e você vai ver como Deus fez para reconciliar judeus e gentios. Porque hoje nós vamos focar no seguinte, inclusive não só da semana passada, mas todas as outras, desde o começo da série em Efésios, você vai encontrar lá no YouTube da igreja. Inclusive, mas hoje nós vamos focar em quais são as consequências daquilo que Jesus fez. Ok? Quais são as consequências daquilo que Deus fez, formando de dois povos um novo povo? Deus criou uma nova sociedade. E em Efésios, no capítulo 2, no verso 19, ele diz o seguinte: portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas co-cidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Os gentios, irmãos, olhem para mim. Os gentios, no caso, nós, todos nós que não somos descendentes diretos de Abraão, nós, sem Cristo, estávamos sem uma nação, sem amigos, sem esperança e sem Deus. Nós não tínhamos nada. Nós éramos aqueles de longe. O apóstolo, inclusive, usa esse termo, se não me engano, no verso 18, 17. Nós éramos de longe, estávamos afastados. Não éramos de perto. Amém? Nós estávamos, tem um outro termo, nós estávamos alienados. O que é uma pessoa alienada? Nós não tínhamos o privilégio de pertencer ao povo de Deus. E na verdade não tínhamos nem o privilégio de pertencer ao Senhor. Éramos de longe, não fazíamos parte do povo de Deus, enfim. Mas em Cristo, irmãos, a nossa condição mudou. Nós que éramos de longe, agora somos de perto. Nós estamos perto de Deus. Jesus nos reaproximou, Jesus nos trouxe para perto. Nós estávamos distantes, mas Jesus, Ele nos trouxe para perto. E agora nós somos parte do povo de Deus. Nós somos parte daquilo que é o povo de Deus, daquele povo que tem uma aliança com Deus. Nós estávamos longe, agora nós estamos perto. Nós não éramos povo, e agora nós somos povo de Deus. Não tínhamos uma aliança com Deus, e agora nós temos uma aliança com Deus. E tudo isso aconteceu por meio de Jesus. Amém? E quais são as consequências disso? O que aconteceu conosco a partir do momento em que Jesus interveio, né? Ele se manifestou na nossa vida? Então, quais são as consequências disso? É isso que nós vamos ver hoje. E ele fala que nós éramos estranhos e forasteiros. Mas vocês já não são mais isso. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga: você não é mais um estranho e nem um forasteiro. Isso já não pertence mais a você. Graças a Jesus. Amém? Olhe para mim. A paz que Jesus pregou, irmãos, nos fez cidadãos do reino de Deus. Jesus, ele estabeleceu paz entre judeus e gentios, e entre nós, a raça humana, e Deus. Ele estabeleceu paz. E essa paz que Jesus estabeleceu transformou nós que éramos forasteiros e estranhos, nos transformou em membros, em cidadãos do reino de Deus. Imagine, o reino de Deus, irmãos, não é um país, né? Nós temos o reino da Inglaterra, nós temos o reino da Espanha, enfim, nós temos muitos reinos. Mas o reino de Deus não é um lugar, uma nação física. Mas o reino de Deus fala a respeito do governo de Deus sobre o seu povo. Então não é uma estrutura física. Inclusive era isso que os judeus esperam. Eles esperavam e esperam até os dias de hoje, né? Um governante que traga um reino físico, ok? Que traga mudanças físicas, estruturais aqui e agora.
Amém? Mas o reino de Deus não diz respeito a isso. O reino de Deus não diz respeito a um país. Porque senão imagine que nós nos converteríamos aqui no Brasil, aceitaríamos a Jesus, teríamos um encontro com o Evangelho, e o nosso passo, então, talvez depois de ser batizado, seria o de se mudar para um país onde é o reino de Deus. Imagine. E a gente tem que pegar um avião, sair daqui e ir lá para o país para a região do território onde é o reino de Deus. Não, o reino de Deus não é um território, um território físico, um país físico aqui na terra. Mas o reino de Deus, irmãos, é a pessoa de Deus governando o seu povo. E é isso que mudou em nós. E é isso que nos torna, o que nos torna, irmãos, cidadãos do reino de Deus, é ter o governo de Deus sobre a nossa vida. Nós não tínhamos Deus governando a nossa vida. Nós não tínhamos Deus guiando os nossos passos. Não tínhamos Deus nos liderando, irmãos. Nos liderando naquilo que é a vontade dEle, naquilo que é os propósitos dEle, naquilo que é a aliança dEle. Não tínhamos isso. Mas agora em Cristo nós somos cidadãos do reino de Deus. E isso significa que agora, irmãos, nós temos o governo de Deus sobre a nossa vida. E Ele pessoalmente está nos ensinando quais são os nossos deveres como cidadãos do reino de Deus. Quais são os nossos deveres? E quando eu digo aqui deveres, eu falo que quais são os mandamentos do Senhor, a vontade do Senhor ao nosso respeito. Porque nós não podemos dizer que nós somos do reino de Deus se nós não fazemos a vontade de Deus. Nós não podemos dizer que Deus governa a nossa vida se de fato a realidade da nossa vida não demonstra isso. Foi esse o ponto de Jesus conversando, com os fariseus. Eles sempre ali enchendo o saco de Jesus com perguntas, interrogações, sempre tentando fazer com que Jesus escorregasse em alguma palavra, em alguma colocação, falasse alguma coisa que pudesse ali, incriminar Jesus ou apontar um pecado para Jesus. E eles sempre, Senhor, 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 Senhor. Jesus vira para eles e diz: olha, é o seguinte, vocês gostam de me fazer perguntas, vocês gostam de me chamar de Senhor. E de fato eu sou o Senhor, mas acontece que vocês não querem me obedecer. Então, o que Jesus está dizendo é que não adianta o simples fato de nós virarmos para nós e declararmos Senhor, 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 se de fato não existe uma verdade na nossa vida, que é a de que se Ele é Senhor, Ele é quem manda na minha vida. Se de fato nós somos cidadãos do reino de Deus, irmãos, agora quem governa a nossa vida é Deus. Se de fato nós somos cidadãos e membros do reino de Deus, participamos de uma nova realidade, de um povo chamado por Deus, então, irmãos, nós estamos debaixo do governo da autoridade de Deus. Agora quem controla a minha vida é Deus. Quem controla os meus passos é Deus. E eu preciso entender que eu devo construir a minha vida em volta de quem Deus é. Mas o que nós queremos e o que muitas vezes pensamos é que Deus é quem faz as coisas em volta do que nós queremos, em volta das nossas preferências, em volta das nossas escolhas. Mas se de fato nós somos cidadãos do reino de Deus, irmãos, não é assim que funciona. É pelo contrário. É nós construindo a nossa vida em volta da vontade de Deus. Então tudo e qualquer decisão que eu for tomar, eu preciso levar em consideração, em primeiro lugar, a vontade de Deus. Qualquer passo que eu for tomando, em qualquer relacionamento
contrário, eu preciso pensar, eu preciso ter em consideração, em primeiro lugar, a vontade daquele que governa a minha vida. Em qualquer decisão que eu vou tomar, em qualquer coisa que eu vou fazer, porque senão nós nos tornaremos religiosos. Os nossos lábios vão proclamar Senhor, Senhor e Senhor, mas a nossa vida não será uma expressão daquilo que os nossos lábios declaram. Então, irmãos, ser membro do reino de Deus, ser cidadão do reino de Deus, é Deus governando a nossa vida e nos ensinando quais são os nossos deveres, mas é claro também nos ensinando quais são os nossos privilégios. Nós temos o privilégio de olhar para aquele que está sentado no alto e sublime trono, olhar para esse ser que está sentado no mais alto trono e dizer: esse ser governa a minha vida. Nós podemos olhar para esse ser que está sentado no alto e sublime trono e que ele nunca perdeu uma batalha sequer e dizer: sim, esse ser governa a minha vida. Nós podemos olhar para esse ser que está sentado no alto e sublime trono e olhar para o grande amor dele com que nos amou e dizer: ele governa a minha vida. Esse é um privilégio. Esse é um privilégio de olhar para Jesus, aquele que morreu na cruz e que ressuscitou o terceiro dia e que está sentado nos domínios, nas regiões celestiais, acima de qualquer domínio, autoridade, potestade, principado, e dizer: sim, ele governa a minha vida, sim, ele direciona os meus passos. E a Bíblia diz que todos aqueles que olham para ele terão seus rostos iluminados e não serão envergonhados. Aqueles que olham para Jesus, aqueles que estão olhando para Jesus, aqueles que têm o governo de Deus sobre as suas vidas, o salmista diz que não encontra no rosto dessas pessoas decepção. Porque é o privilégio, irmãos, porque aquele que governa sobre a minha vida, ele não me decepciona. Ele pode me desagradar, mas ele não vai me decepcionar. Ele pode fazer e decidir alguma coisa que é contra a minha vontade, mas ele não vai me decepcionar. Eu posso olhar para esse Senhor e olhar para ele, e a Bíblia diz que ele é o guarda. Ele é o guarda de Israel que não dorme, que não tosqueneja, né? que não dá uma piscada, ele não dorme em nenhum momento. E olhar para ele e dizer: ele guarda a minha vida. Ele guarda a sua vida. Então esse é o privilégio, irmãos. Esse é o privilégio de sermos cidadãos do reino de Deus. Os cidadãos do reino de Deus não andam decepcionados. Ele não anda decepcionado. Contrariado sim, porque Deus nos contraria, mas decepcionado. Ele logo vem e nos convence de que a vontade dele é melhor. Ele logo vem e nos convence de que a direção dele é melhor, o caminho que ele tinha era melhor, o propósito que ele tinha era maior. Então, irmãos, o governo de Deus, ser cidadão do reino de Deus, irmãos, é ter o governo de Deus sobre a nossa vida, é ter Deus nos ensinando quais são os nossos deveres e quais são os nossos privilégios. Antes nós éramos peregrinos e estrangeiros. Um peregrino e um estrangeiro é alguém que está em um lugar, mas que não tem raízes naquele lugar. Ele não tem raízes naquele lugar, porque não nasceu ali, não conhece a cultura daquele lugar, não conhece a história daquele lugar, ele não carrega nada daquele lugar, porque não tem raízes ali. Nós éramos pessoas sem raízes, irmãos. Nós éramos pessoas sem raízes, e uma árvore sem raiz é uma árvore que não tem segurança. A única certeza de uma árvore sem raiz é que em algum momento ela murcha. Ela vai murchar, ela vai secar e ela vai morrer. Era essa a nossa única certeza na vida.
A nossa única certeza na vida, sim, Jesus, antes de sermos membros do cidadão de Deus, era que em algum momento nós iríamos murchar. O salmista diz, né, que Deus, Ele coloca os ímpios, que o caminho, na verdade, que o caminho dos ímpios é um lugar escorregadio. É um lugar escorregadio demais. Ele pode estar bem aqui, ele pode estar bem agora, mas é um lugar escorregadio, é um lugar sem raiz, é um lugar sem fundamento. Por outro lado, Colossenses no capítulo 1, verso 13 e 14 diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho, do Seu amor, o qual temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. A imagem, irmãos, desse texto aqui, ó, Ele nos libertou das trevas e nos transportou. A imagem desse texto é a imagem de um jardineiro que tira uma planta de um terreno de solo rochoso, duro, que tira uma planta de um lugar de morte, onde ela não poderia florescer. Ele arranca essa planta de lá e ele transportou, ele planta em um solo onde essa planta vai florescer, ela vai crescer, ela vai dar fruto e ela vai prosperar. É essa imagem que o autor de Colossenses tem, quando ele escreve essa passagem, é essa linguagem, é a linguagem do agricultor, que tira uma planta, que pega uma planta que estava em um terreno onde ela não frutificaria, onde ela não prosperaria, e ele arranca de lá. E ele planta no reino do seu Filho, do Filho do seu amor. É isso que Deus fez com nós. É isso que Deus fez conosco. Ele é um bom jardineiro que nos colocou em um solo fértil, o solo do reino de Deus. Nós estamos plantados em Deus, irmãos. Nós não pertencemos mais às trevas, mas nós estamos em Deus, fomos plantados pelo Senhor em Deus. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Irmãos, o reino de Deus, ele vem na nossa vida por meio do Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que passa a habitar em nós, e ele passa a fazer morada em nós, e Deus começa a reinar e governar a nossa vida por meio do Espírito Santo. Não vem daquilo que é visível. Então, irmãos, nós precisamos entender uma coisa: que nós não identificamos a presença do reino de Deus por aquilo que é visível aos nossos olhos. Nossa, fulano de tal é abençoado, chegou na igreja pobre, agora tem uma empresa, 2 carros, está ganhando 30 mil. Olha, esse aí é o aluno mais fraco da Universal. Esse aqui que eu falei é o terceiro mais fraco da Universal, gente. Não se identifica a presença do reino de Deus com aquilo que é visível. Não identificamos a presença do reino de Deus na vida de ninguém e na vida de uma igreja por aquilo que acontece à vista dos olhos naturais, mas identificamos a presença do reino de Deus, irmãos, somente com olhos espirituais. Ele está dentro. Ele está dentro. Ele está dentro nos mudando, Ele está dentro nos transformando, nos convencendo. Ele está dentro. O reino de Deus não é aquilo que é visível, mas é invisível. É
dentro de nós, irmãos. O apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 14, se não me engano, ele diz o seguinte: o reino de Deus é justiça, o reino de Deus é paz, o reino de Deus é alegria no Espírito Santo. O reino de Deus, irmão, se identifica com justiça. O reino de Deus se identifica com nós nos conformando e nos voltando para a vontade de Deus. Fazer, irmãos, a justiça de Deus é a vontade dele. E quando nós nos viramos para a vontade de Deus, caminhamos na direção da vontade de Deus, isso é a justiça de Deus sobre a nossa vida. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. O reino de Deus, irmãos, vem na vida de alguém que ama a justiça de Deus, que ama a verdade, que ama a santidade, que ama a consagração, que ama, irmãos, que se afasta da mentira, que se afasta da injustiça. A presença de Deus, a presença do reino de Deus é manifesta em justiça, irmãos. A presença do reino de Deus é manifesta em paz. E nesse texto de Efésios que nós estamos pregando no capítulo 2, fala dessa paz, porque fala que Jesus derrubou o muro da inimizade que havia entre os judeus e os gentios. O reino de Deus é paz, o reino de Deus é paz com uns com os outros e paz com Deus, irmãos. Se identifica, irmãos, o reino de Deus em uma vida, na vida de alguém quando há paz. Seguir a paz com todos. Uau. E a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, irmãos, o reino de Deus se identifica pela paz que provém do Espírito. O reino de Deus se identifica com a alegria que vem do Espírito. E essa alegria, irmãos, é o prazer nas coisas que são do alto, é o prazer nas coisas que são espirituais, é o prazer na lei do Senhor, é o prazer na presença de Deus, é o prazer na oração, é o prazer na comunhão com Deus, é o prazer de ser governado por Ele. Se na sua vida não há prazer em ser um cristão, em ser um discípulo de Jesus, falta do reino de Deus na sua vida. É necessária alegria, é necessário esse prazer, é necessário esse desfrute. Nós precisamos desfrutar, irmãos, da presença de Deus. Nós não podemos ser, pessoas que só andam reclamando mas nós precisamos desfrutar, aproveitar da vida que nós recebemos em Jesus. Nós precisamos de alegria em servir a Deus. Nós sempre falamos em servir a Deus em termos de sofrimento, em termos de dificuldade, em termos pejorativos. Irmãos, há uma alegria que é a maior alegria do mundo em servir a Deus. Eu sou feliz servindo a Deus. Você é feliz servindo a Deus. Precisa ver esse prazer, precisa ver essa alegria do Espírito. Alegria, deixa eu dizer uma coisa para vocês: uma pessoa que é alegre, você percebe uma pessoa que é alegre na presença de Deus. Você percebe a pessoa que é alegre na presença de Deus pelo rosto, pelo semblante. Deixe com que a alegria espiritual que vem do Espírito Santo mude o seu semblante, mude o seu sorriso, mude o seu rosto. Nós estamos sempre com o rosto abatido, um rosto entristecido, um rosto de quem está tentando emagrecer a qualquer custo e está bebendo limão com água de manhã.
barriga. Sempre aquela cara torta. Alegria a gente se percebe no rosto, se percebe no olhar, se percebe no cumprimento, se percebe, sabe, irmãos, nós precisamos disso, cara, de uma postura alegre, de uma decisão alegre. Você tem motivos de sobra para ser feliz em Jesus. Nós vamos tratar isso muito nessa próxima vigília do dia 16, então não falte. Vocês perceberão para que caminho nós vamos levar a adoração no primeiro momento. Sabe por quê? Porque eu sei, vocês já aprenderam. Nós, né, não só vocês, mas eu também, nós já aprendemos a chorar na presença de Deus, a se derramar, a se quebrantar. Está na hora de nós aprendermos a festejar na presença de Deus. Está na hora de nós aprendermos a cantar cânticos de alegria, irmãos. Está na hora de nós sermos alegres na presença de Deus. O salmista diz: entre pelas portas do templo com cânticos de alegria, saltérios e tamborins e instrumentos alegres. Glória a Deus. Vamos lá, alguém? Jesus veio nos ungir com óleo de alegria. O Salmo 60, o Isaías 61 diz isso. Então, irmãos, nós aprendemos a chorar, nós aprendemos a nos quebrantar, mas chegou a hora de nós aprendermos a se alegrar em Deus. Deus tem uma nova canção para os nossos lábios. Deus tem uma nova dança para o nosso corpo. Vamos lá, alguém? Glória a Deus. Nós precisamos ser felizes. Nós precisamos, irmãos, ser o povo mais feliz da terra. Porque não existe na terra um povo que seja mais amado. Não existe na terra um povo que seja mais guardado. Não existe na terra um povo que foi mais abençoado do que o povo de Deus. Nós precisamos ser felizes. Nós precisamos ser felizes. Nós precisamos carregar uma alegria que contagia. Nós precisamos carregar, sabe, felicidade, alegria do Espírito, porque essa alegria fala da nossa capacidade de encontrar prazer nas coisas de Deus, fala da nossa, de como nós somos saciados em Deus. Por isso o apóstolo Paulo diz, né? Não vos embriagueis com vinho, tinha contenda. Vinho é símbolo de alegria, é símbolo de festa. Mas ele diz: enchei-vos do Espírito Santo. Glória a Deus. Falando em cânticos espirituais, com salmos. Vamos lá, alguém, nós precisamos disso. Nós precisamos dessa alegria, nós precisamos, irmãos, beber o vinho novo da alegria do Espírito. Nós precisamos, eu quero provar o que os apóstolos provaram em Atos 2. Eles estavam muito alegres, eles estavam como bêbados. As pessoas pensaram que eles estavam bêbados. Por que será? Porque possivelmente eles estavam falando alto, eles estavam maravilhados com o que Deus estava fazendo na vida deles. Eles estavam cambaleando, caindo, eles estavam alegres, irmãos, quando o Espírito Santo de Deus veio. Em Atos 2, as pessoas que viram aquilo, eles estão embriagados, às 9 da manhã eles estão embriagados. Eu quero provar isso. Eu quero provar da alegria de servir a Deus, de ter o Espírito Santo, de ser cheio por Ele. Nós somos membros, cidadãos, irmãos, do reino. Cidadãos do reino. Jesus está sempre falando: bem-aventurados. Jesus está sempre dizendo: bem-aventurados, felizes, bem-aventurados.
estavam felizes, alegres, muito alegres, muitíssimo alegres. No hebraico não existe, eu esqueci o nome agora, mas não tem ismos, sabe, tipo, santíssimo, não existe no hebraico, por isso você vai ver santo, 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 entende? Se fosse em português, seria santíssimo. No hebraico não tem os superlativos, o hebraico não alcança o superlativo. Então ele repete a mesma palavra várias vezes para dizer que aquilo é muito, entendeu? Então bem-aventurado é um termo para isso. Muito feliz, muitíssimo feliz, alegre. Aleluia. Bem-aventurado. Jesus está sempre dizendo que nós somos bem-aventurados, que os seus discípulos são bem-aventurados, que os seus discípulos são felizes, que os seus discípulos são alegres. Eu oro, sabe para que Deus te cure de toda decepção, para que você seja feliz. Eu oro para que Deus te cure de toda amargura, para que você seja feliz nele. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, já não são pessoas sem raízes, vocês têm raiz em Deus agora, porque vocês fazem parte do reino dele, mas co-cidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Irmãos, nós somos membros da família de Deus. Preste atenção nisso. Não é Jesus, nada do que Jesus ensina, nada do que Jesus fala é à toa. Nada do que Jesus fala a gente possa dizer que é raso. Nada do que Jesus ensina a gente pode dizer que não há, que já entendemos tudo. Sempre existe lugares profundos naquilo que Jesus ensina, que nós precisamos descobrir. Amém? E não é à toa que Jesus nos ensinou a orar. E Ele disse: quando vocês orarem, façam dessa maneira: Pai Nosso. Vocês estão entendendo? Existe uma profundidade nisso. Existe uma profundidade. Nenhum profeta, você pode procurar, nenhum profeta ensinou ninguém a orar assim. Mas Jesus nos ensinou a orar dessa forma, dizendo Pai Nosso. Foi Jesus que nos ensinou e existe uma profundidade nisso. Mas sabe por que nós não desfrutamos dessa profundidade? Porque já se tornou banal demais. Eu quero te pedir para que não deixe com que a sua rotina de oração retire da sua consciência o peso dessa declaração: Pai Nosso. Jesus nos ensinou a se relacionar com Deus como um pai, irmãos. Nós somos membros da família de Deus, e você não pode perder essa verdade de vista. Você não pode deixar com que essa verdade seja mais alguma coisa, mais um protocolo que você segue na hora de orar. Eu chamo Deus de Pai porque eu me acostumei, é assim mesmo. Já me acostumei, eu já sou crente há 10 anos, eu já oro há 10 anos e me acostumei a chamar Deus de Pai. Irmãos, isso precisa sempre ser para nós motivo de contemplação e de adoração, motivo de reflexão, motivo de busca de Deus, motivo de gratidão. Chamar Deus de Pai. Pai, vós sois membros da família de Deus. Você consegue perceber a profundidade disso? Deus está te aproximando. Deus não nos tornou apenas cidadãos do seu reino. Ele nos chamou como cidadãos do seu reino, mas não como servos, não como escravos, não como servente, mas Deus nos chamou como cidadãos do reino para ser membros da família dele, para ser membros da sua família.
Deus nos chamou para viver no seu reino, mas não para morar do lado de fora dos portões do reino, mas para sentar na mesa do lado de dentro. Ele nos chamou como sua família, e nós não podemos perder isso. Isso não pode ser para nós um mero jeito de orar. Isso não pode ser para nós simplesmente uma frase que a gente diz sem entender a realidade, o peso, a glória que há em chamar Deus de Pai. Nós pisamos em solo sagrado, mas esse solo sagrado é um lugar familiar, é um lugar de família. Irmãos, olha como o apóstolo, ele, cidadãos, e aí depois ele diz família. Ele nos leva para um lugar de maior intimidade. Ele nos leva para um lugar de maior proximidade. Vocês são membros da família de Deus. Um membro, alguém que entende isso, que é membro da família de Deus. Voltando a alguns versículos, nós vamos lembrar, né? Lembra que o Espírito de sabedoria e revelação nos faça compreender a glória da sua herança. Só quem é membro da família tem herança, irmãos. E lembra o que eu disse naquela sexta-feira quando eu falei sobre conhecer a glória da nossa herança? Que quem conhece a glória da herança, quem sabe que é membro da família de Deus, não mendiga a atenção do mundo, não mendiga a aprovação do mundo. A sua identidade está na família de Deus. A sua identidade está em ser parte, ser membro da família de Deus. Eu quero saber onde você nasceu. Não importa em que condições você cresceu, em que cultura você foi criado. Não importa perto daquilo que é a sua nova realidade em Jesus. Comparado, entendeu? Quando você coloca a realidade da sua vida ao lado da realidade para a qual Jesus te chamou, tudo é como nada. Pesadas e longas tribulações se tornam leves e passageiras tribulações. Entende isso? Aquilo que é valiosíssimo, que é maravilhoso, todo mundo quer, todo mundo almeja, todo mundo luta para conseguir. Considero todas as coisas como perda, perto de conhecer a Cristo. Nós temos um lugar de intimidade com Deus, irmãos, porque nós somos membros da família de Deus. Chegamos no verso 20, ele diz o seguinte: juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação onde Deus vive por seu Espírito. Irmãos, então, quais são as consequências
daquilo que Jesus fez. Agora nós somos cidadãos do reino, membros da família de Deus, e agora nós nos tornamos templo da habitação de Deus. Um templo é um lugar de habitação, é um lugar para morada, e nós nos tornamos esse lugar, o lugar da habitação de Deus, irmãos. Deus, quando nos deu Jesus, ofereceu Jesus, Ele nos tornou o lugar da sua habitação. O templo é o lugar da habitação de Deus, o lugar onde Deus pode ser visto e adorado por aqueles que o amam. Nós nos tornamos, irmãos, esse templo, esse lugar onde Deus habita, esse lugar onde nós podemos ver a glória dEle e onde nós podemos oferecer a nossa adoração. Nós nos tornamos, o seu povo se tornou esse lugar. Jesus disse: mulher, creia no que eu digo, chegará o tempo em que ninguém mais vai adorar a Deus neste monte e nem em Jerusalém. Foi isso que Jesus disse para a mulher samaritana. Chegou o tempo, irmãos, que os adoradores, eles não vão ficar se movendo de um lugar para o outro, procurando um lugar para adorar a Deus. Mas chegou o tempo em que os adoradores se tornaram o lugar de adorar a Deus. Esse é o tempo, essa é a nossa realidade. Irmãos, Jesus, Ele derrubou de uma vez por todas as limitações geográficas da adoração. Os judeus tinham que peregrinar ano após ano para o templo, para ter um momento de adoração, para viver a adoração. Irmãos, essa não é mais a nossa realidade. Jesus disse: já chegou o tempo, não é nesse monte e não é em Jerusalém. Ele extinguiu as limitações geográficas. E Deus, Ele construiu para si um novo templo, porque Deus não habita em templos construídos por mãos humanas, mas Ele mesmo construiu um templo para a habitação dEle, e esse lugar é a comunhão dos santos, esse lugar é a unidade da igreja, esse lugar é o seu povo é o seu templo, o seu povo é o lugar da sua habitação. Deus habita no meio de nós, irmãos. Deus habita em nosso meio. Nós somos esse lugar onde Deus pode ser visto, pode ser adorado, pode ser contemplado. Porque Deus destituiu os templos físicos. Isso é tão poderoso. Porque para essa realidade aqui, irmãos, quando o apóstolo Paulo escreve isso, existia um templo em Israel. E eu disse na sexta-feira passada, nesse templo havia um muro de separação que dizia que nenhum gentil poderia cruzar aquele muro, porque ele seria morto e não deveria culpar ninguém pela sua própria morte, mas somente a si mesmo, porque entrou onde não deveria. Então havia um muro, havia um templo por atrás desses muros, aonde os judeus iam adorar a Deus. E em Éfeso, no lugar para onde essa carta foi enviada, havia uma das 7 ou 6 maravilhas do mundo antigo, que era um enorme templo construído para a deusa Diana. Então, irmãos, templos e edificações humanas não fazem mais parte da realidade da igreja.
porque Deus fez de nós o seu povo, a sua habitação. Deus, deixa eu dizer uma coisa para vocês, Deus não está consagrando lugares, Deus está consagrando pessoas. Deus não está santificando coisas, Deus está santificando pessoas. Você está entendendo? Deus está fazendo isso em nós, Deus está habitando em nós, em nosso meio, entre nós. Deus deseja encontrar duas coisas em nós, segundo o que Jesus ensinou para a mulher samaritana: verdade e espírito. Nós podemos traduzir adorar a Deus em espírito e em verdade como Deus querendo encontrar em nós a verdade de um espírito quebrantado. É isso. A única coisa que Deus procura em nós, a única coisa que serve para nos habilitar, não é o lugar que nós vamos, não é o solo físico que nós pisamos, mas é simplesmente um espírito verdadeiramente quebrantado, um espírito verdadeiramente inclinado para Deus. Isso é o que nos habilita como seus adoradores, porque Deus, irmãos, Deus está nos circuncidando, mas não na carne, mas no espírito. Deus, Ele tem o seu dedo para escrever a lei dele, não em pedras, mas no nosso coração. Deixa eu dizer uma coisa, tudo que Deus vai fazer agora, na nova realidade que Cristo trouxe, não é em nenhum outro lugar, senão em nós. Aleluia! Ele está fazendo em nós, irmãos. Ele está gerando em nós. Nós somos o lugar da sua habitação. Oh, glórias! Aleluia! Aleluia. Glória a Deus. Jesus ele entrou no templo, e vocês conhecem a história. O Paulo Marçal também. Ele derrubou as mesas dos cambistas e chutou tudo. Deus pode fazer, Jesus pode fazer de novo, mas não em um templo físico. Ele pode fazer de novo no templo que é o seu corpo. Jesus pode vir de novo e derrubar as mesas, irmãos. Jesus pode vir de novo e virar aquilo que está errado em nós. Sabe por quê? Porque Ele disse naquela ocasião, né? O zelo pela tua casa me consome. Deixa eu dizer uma coisa, o zelo de Jesus está mais vivo do que nunca. E o seu zelo é conosco, que somos a habitação de Deus. O seu zelo é com o seu povo, que é o novo templo construído por Deus, irmãos. O zelo de Jesus está vivo e Ele vai fazer o que for necessário para que a casa dele seja uma casa de oração, seja um lugar de contemplação de Deus, seja um lugar de encontro com a presença de Deus. E um templo é um edifício, é um prédio. E todo prédio, todo edifício, ele precisa de um fundamento que seja sólido. Um edifício, Jesus já havia ensinado, não pode ser construído em um fundamento que não seja sólido. Se construir a sua casa na areia, ela cai. Então o fundamento de todo edifício precisa ser sólido. A base, é o que vai sustentar todo o peso. Tudo que for construído a partir dali vai ser sustentado pelo fundamento. E Jesus disse, e o apóstolo Paulo, na verdade, ele escreveu, dizendo que sois edificados sobre a fundação dos apóstolos e dos profetas. Glória a Deus. O fundamento, irmão.
irmãos, da igreja é um ensino que foi deixado pelos apóstolos e pelos profetas. É o fundamento, é o nosso fundamento. Nós devemos andar naquilo que Deus nos ensinou por meio dos apóstolos e dos profetas inspirados, que nós encontramos aqui na palavra de Deus. Nós não nos submetemos à doutrina de homens. Não submetemos àqueles que querem adicionar ou retirar alguma coisa a respeito do fundamento. Porque uma vez que um fundamento, irmãos, é colocado, ele não pode ser alterado. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: a igreja fica de pé ou cai conforme a sua dependência leal às verdades fundamentais que Deus revelou aos seus apóstolos e profetas. O que determina, irmãos, se a igreja ficará de pé ou não, é se ela está firme no seu fundamento ou não. O que vai determinar, irmãos, se a igreja de Jesus ela permanece de pé. E aqui vamos trazer para a nossa realidade local, para a nossa igreja local, podemos aplicar isso. O que vai determinar que a igreja Refúgio 91 fique de pé não é a quantidade de membros que ela vai atingir, não é a quantidade de arrecadação que ela vai ter. O que vai definir se a igreja brasileira vai permanecer de pé não é se o presidente é a favor ou não da Bíblia ou da igreja, não é a quantidade de políticos que nós temos ocupando cargos, mas o que vai depender, o que vai definir se estamos de pé ou não, é se nós estamos naquilo que é o fundamento ou não. O fundamento não pode ser alterado, o fundamento é o ensino dos apóstolos e dos profetas. A igreja não pode se desviar desse fundamento. A igreja não pode ter outro fundamento. A igreja não pode adicionar nada a esse fundamento. E a igreja não pode retirar nada. Ela deve ser fiel e leal ao fundamento dos apóstolos e dos profetas. Se o fundamento desse tempo é a doutrina dos apóstolos e dos profetas, aquilo que está revelado tanto no Antigo Testamento por meio dos profetas, quanto no Novo Testamento por meio dos apóstolos, se o fundamento é esse, irmãos, Jesus é a pedra angular. E qual era a função de uma pedra angular na construção? Havia o fundamento e havia a pedra angular. A pedra angular era como se ela tinha um papel como se fosse de uma viga, de sustentar unido todas as coisas. E aqui nessa passagem, o apóstolo Paulo ele se refere a Jesus como a pedra angular, que conserva a unidade e o crescimento do templo. Ele conserva a unidade e o crescimento do templo. É isso que diz, olha aqui. Sois edificados sobre a fundação dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, ou a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. Então, o que permite o templo não se desmanchar, né? Não só cair, mas não se desinteriorar, mas manter unido e poder crescer ainda, é a pedra angular, é Jesus. O que eu estou querendo dizer para vocês, irmãos, Jesus é o único que pode manter a igreja unida. Preste atenção, olha aqui para mim. Jesus é o único que pode manter a unidade da igreja. Ele é a pedra angular. Ele é a pedra angular. Onde falta unidade, irmãos? Todas as vezes que faltar unidade entre nós, no povo de Deus, não só nessa igreja local, mas incluindo a igreja universal, a igreja do mundo inteiro, aqui dizendo,
igreja, nós podemos identificar a falta da presença de Jesus. Nós podemos identificar a falta do testemunho de Jesus, a falta do amor de Jesus, a falta do exemplo de Jesus, a falta do perdão de Jesus. A igreja, irmão, só vai andar em unidade na medida em que Jesus habitar entre nós. Jesus precisa habitar entre nós, irmãos. A única explicação para a gente estar aqui, irmãos, congregando há 7 anos, vez ou outra você arruma um problema com alguém, se desentende, briga, se aproxima, abraça, porque é isso que tem para todas as coisas. Mas a única coisa que nos mantém unidos é a pessoa de Jesus. Se o testemunho de Jesus for retirado, então a gente perde a unidade. Se o amor de Jesus for retirado, então a gente perde a unidade. Se o exemplo dele for retirado, se o testemunho, o amor dele, o perdão dele, a compaixão dele for retirada do nosso meio, a gente não se sustenta. O que nos mantém em unidade é a pessoa de Jesus. Então isso significa, irmãos, que quanto mais próximos de Jesus, mais a igreja andará em unidade. Uma igreja que se diz que está mais perto de Jesus, mas não está crescendo na unidade, não é uma igreja que está se aproximando de Jesus. Eu queria ter trazido uma imagem, que é muito legal, mas é a imagem de um triângulo, assim, não sei se você já viu, mas mostra isso, né? Uma imagem de como, quanto mais perto nós estamos, nós chegamos perto do topo, perto de onde Jesus está, mais próximos um do outro nós vamos chegar. Então o que mantém a unidade é a pedra angular, o que mantém a unidade é Jesus. Mas a pedra angular tem também um outro papel. Ela tem um papel de manter a unidade, mas ela tem um outro papel, no qual todo edifício bem ajustado cresce. Irmãos, toda a igreja que cresce, se apoiando em métodos humanos, métodos empresariais, de convencimento, sabe? Só se apoia nisso. Não estou dizendo que é errado nós termos métodos de organização, de membresia, de estruturas de departamentos. Isso tudo é muito maravilhoso, a gente deveria ter mais, inclusive. Tá aí uma dica, né? Olha, essa aqui é fresca, eu juro que eu não tinha pensado nisso, mas olha aqui. Eu não sei tocar, não sei pregar. O que eu tenho que fazer? Irmãos, a igreja não tem só tocador e pregador. Talvez você precisa, talvez o que nós precisamos aqui, eu digo com toda certeza, sabe o que é? É de pessoas que têm uma capacidade organizacional. Tá? Como assim? Existem pessoas que atuam dentro das empresas só trabalhando com a estruturação dos departamentos da empresa, para que aquela empresa seja próspera e tenha um bom funcionamento. Então, talvez o que você precisa não é aprender a tocar um violão ou pegar um microfone para pregar. Talvez Deus está te chamando para trabalhar nisso, na administração da igreja. Ok? Mas vamos lá. O que eu estava dizendo é que a igreja que cresce simplesmente apoiada em métodos humanos, só em métodos humanos, é uma igreja que avança sem a pedra angular. Porque não existe crescimento saudável de igreja, irmãos. Não existe crescimento saudável de igreja sem a pedra angular que é Jesus.
Então, irmãos, Jesus é a chave do crescimento da igreja. Agora preste atenção, enquanto eu falei crescimento, talvez você pensou números, mais pessoas, mais membros. Eu digo para você, faz parte, porque em Atos diz que o Senhor acrescentava o número daqueles que iam sendo salvos. Então Deus sim, Ele tem um crescimento numérico para a sua igreja, isso é maravilhoso. Mas não é só numérico. A igreja precisa não crescer só em números, mas a igreja precisa crescer em maturidade. A igreja precisa crescer no conhecimento bíblico, crescer na oração. A igreja precisa crescer naquilo que Deus chamou ela para ser. Vamos lá, alguém? Então o papel da pedra angular é fazer com que a igreja cresça. Então, irmãos, como nós fazemos isso? Trazendo Jesus para o centro. Trazendo Jesus para o centro, tirando os homens. Trazendo o foco, trazendo a luz da admiração para Jesus e não para os homens. As igrejas hoje, elas querem crescer evidenciando o talento dos seus membros. Aqui na igreja tem um famoso tal, aqui um jogador tal, aqui na igreja toca um músico tal, aqui na igreja a gente tem um pregador tal. Aqui na igreja a gente tem Jesus. É assim que a igreja deve crescer, evidenciando Jesus e não seus membros. Evidenciando Jesus e não homens. Tornando o nome de Jesus mais famoso do que qualquer outro nome. Que o nome de Jesus seja mais famoso do que o nome de qualquer ministro nessa casa. Que o nome de Jesus seja maior do que o de qualquer departamento nessa casa. Que o nome de Jesus seja maior do que o de qualquer pregador dessa casa. Que o nome de Jesus seja o nome mais amado, mais honrado, mais citado, mais admirado, mais buscado nessa casa. Aleluia! Assim que a igreja cresce, irmãos. E o texto diz ainda que nós estamos crescendo. Ou seja, nós, olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: nós já não somos o que éramos antes, estranhos e forasteiros. Porém, ainda não somos o que havemos de ser. Nós estamos crescendo para se tornar aquilo que Deus já preparou. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não existia. E vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e diziam: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles. Aleluia! Oh, glórias! Aleluia! Vire para a pessoa que está do seu lado e diga: eu tenho uma boa notícia para você. Deus está de mudança. Vamos lá, alguém. Disperso, não é possível. Vamos lá, alguém. Deus está de mudança. Para onde? Para a nova casa que Ele está construindo e fazendo crescer agora. Deus está de mudança e Ele vai habitar no novo templo que Ele está construindo. Um templo construído não por mãos humanas, mas por Ele mesmo. Glória. No qual também vós juntamente sois edificados para a habitação de Deus através do seu Espírito. No templo, na antiga aliança, a glória de Deus enchia aquele lugar.
E era a Shekinah de Deus enchia aquele lugar. E aquilo era um símbolo, Deus fazia aquilo, apesar de Deus não habitar em construir as mãos humanas, Deus fazia aquilo para dizer àquele povo: eu estou com vocês. E Deus está fazendo de novo, irmãos. Dessa vez Ele está enchendo a casa com o Espírito Santo, para dizer para nós: eu estou com vocês. Eu estou com vocês. Vocês são a minha casa. Vocês são a minha habitação. Eu estou me mudando para morar com vocês. Eis que cedo venho, eis que breve venho. Sabe, eu fico pensando, porque a Bíblia diz que aquilo que nós vemos no Antigo Testamento é sombra da realidade que nós vivemos em Cristo. Ou seja, em outras palavras aqui, não querendo rebaixar tanto, com todo esse cuidado, aquilo que nós vemos no Antigo Testamento é teatro da realidade que nós vemos em Jesus. Então, irmãos, eu fico pensando, se a inauguração do Templo de Salomão foi tão gloriosa, vamos lá, como será a inauguração do novo templo quando a nova Jerusalém descer? Eu posso dizer com toda certeza para vocês: a glória que vocês veem na inauguração do Templo de Salomão não chegará perto da glória que nós veremos quando Ele vier. Mas, irmãos, eu disse que o templo de Deus é o seu povo. Mas esse chamado de ser o templo de Deus, eu preciso dizer isso e destacar isso. Ele é um chamado coletivo, mas ele é também um chamado individual. Ele é um chamado para a igreja como um todo, que é o lugar, a habitação de Deus, mas é um chamado que você também experimenta individualmente na sua vida, de que você é parte desse templo e você precisa experimentar isso individualmente. Porque olha o que ele diz: no qual também vós juntamente sois edificados para a habitação de Deus através do Espírito. Ou seja, ele começa lá, falando que assim nas suas exageras, com cidadãos comuns, e sois edificados. Então ele começa de um chamado coletivo, mas ele também não retira a realidade de que esse chamado de ser o lugar da habitação de Deus também é um chamado individual. Amém? Amém? Então você precisa descobrir isso na sua vida. Você precisa descobrir isso na sua vida. Porque deixa eu dizer uma coisa: é muito bom estar na igreja certa, andar com as pessoas certas, mas o chamado para ser a habitação de Deus não é só um chamado coletivo, mas é um chamado individual, para você viver na sua experiência, na sua vida. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, alguém estão felizes, gente? Glória a Deus. Então, irmãos, o que Deus pretende com tudo isso? A Bíblia diz em João que Jesus, Ele habitou entre nós. O verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra habitou ali significa tabernaculou entre nós. Ou seja, Jesus viveu entre nós como o lugar da habitação de Deus. Amém? Amém. E agora Deus está fazendo a mesma obra em nós, nos tornando o lugar da habitação de Deus
no meio dos homens. Ok? E qual é o propósito de Deus com isso? O propósito de Deus com isso, irmãos, é que o povo dele, no sentido coletivo e também no sentido individual, que o povo dele seja um modelo visual do Evangelho. Nós precisamos, a igreja, o povo de Deus, e eu e você individualmente precisamos entender o propósito de Deus com isso, que é o quê? Que é sermos para esse mundo um modelo visual, que todos possam ver, que todos possam enxergar o poder do Evangelho da salvação. Porque tudo isso que nós falamos aqui, chegando ao final do capítulo 2, tem início de como Deus nos salvou. E nós precisamos, irmãos, essa obra toda que nós construímos até o final do capítulo 2, nós precisamos que a nossa vida seja esse modelo visual, para que todos possam ver. Nós precisamos disso. Para isso, irmãos, para isso foi que Deus construiu um novo templo. O antigo templo estava cercado de muros que impediam as pessoas de entrar, de ver, de conhecer, de adorar a Deus. Mas Deus derrubou, Jesus derrubou os muros da inimizade, aleluia, para dar acesso aos homens. Jesus derrubou os muros da inimizade que havia entre judeus e gentios, entre nós, entre os seres humanos, e o muro da inimizade que havia entre nós e Deus. Ele nos reconciliou. Nós éramos os de longe, mas agora nós somos de perto, porque Ele nos reconciliou. Ele nos trouxe para perto, e Ele estabeleceu paz por meio do Evangelho. Irmãos, quero encerrar. O espírito do anticristo, ele é o anticristo. E o que se espera do anticristo? O que se espera do anticristo é que ele faça tudo ao contrário do que Jesus faz. É por isso que ele é o anticristo. É o contrário de Cristo. Ele é a negação de Cristo. Ele é a negação da obra de Cristo. Ele é a negação da pessoa de Cristo. Ele é a negação de Jesus. O espírito do anticristo, ele está atuando agora. Um dia se revelará como uma pessoa, mas agora, já nesse momento, o seu espírito está atuando no mundo. Preste atenção aqui. E o espírito do anticristo está promovendo no mundo inimizade, levantando muros de separação, de rebelião, de facção, nas nações, nas famílias. Muitas vezes dentro da igreja. Mas nós, por outro lado, irmãos, nós fomos chamados para ser o povo da reconciliação. Nós fomos chamados, irmãos, para ser o povo do perdão, o povo da aliança. Então nós não podemos de forma alguma preservar os muros que um dia Jesus derrubou na cruz. Eu sei que cada um de vocês aqui tem uma história. Uns são de uma cor, outros são de outra. Uns têm mais dinheiro do que os outros. Uns são mais velhos, outros são mais novos. Mas nenhum tipo de muro pode nos separar.
irmãos, já está dividido demais. O mundo está dividido em gênero, em raça, em classe social, em nacionalidade. O mundo está dividido em poder econômico. A igreja não pode estar dividida, porque Jesus quebrou os muros da inimizade. Glória a Deus. Nós somos cidadãos do reino, membros da família e templo do Senhor. Então nós precisamos disso. E a igreja precisa romper os muros que o mundo tem levantado. Precisamos romper esses lugares. A igreja, e eu estou dizendo aqui individualmente, eu e você, nós precisamos chegar nos lugares, irmãos, e a família que está partida, que está dividida, que está em guerra, a gente precisa chegar e promover a paz. No trabalho está aquela confusão, aquela bagunça, fala do chefe, fala disso, fala daquilo. Nós chegamos e promovemos a paz, a reconciliação, o perdão. Nós promovemos alianças. Para isso Deus nos chamou. Amém? Amém. E se de fato nós quisermos isso, Jesus nos deu autoridade, nos deu poder para isso. Olha o que ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Aprende isso. Os portais do inferno não prevalecerão contra a igreja. Preste atenção. Você já viu um portão andando aí na rua? Não, né? Portões ficam parados, certo? Certo? Então por que a gente olha para esse ensino de Jesus e pensa que Jesus está falando que o diabo vai ficar nos atacando, só que aí, de tanto nos atacar, ele não vai prevalecer? Jesus não está falando de uma perspectiva em que o inferno está atacando a igreja, porque senão ele não falaria as portas do inferno não prevalecerão. Ele falaria outra coisa. Se o inferno estivesse atacando, nesse contexto aqui de Jesus, se o inferno que estivesse atacando a igreja, Jesus ia falar: e os carros do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas ele falou os portões, as portas. Sabe por quê? Porque nesse contexto aqui, Jesus está dizendo que é a igreja que vai atacar o inferno. Glória a Deus. Glória a Deus. É isso. É a igreja que vai avançar sobre o inferno, e não o inferno que vai avançar sobre a igreja. E a Bíblia diz que para isso o homem se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, nós somos chamados para isso. Somos o povo da reconciliação, o povo da paz. Somos o povo da aliança. Amém? Aleluia. Vamos adorar a Deus. Já que nós somos o templo, o lugar da sua habitação, fique de pé, nós já estamos encerrando.